Por quê? Procure em outra carta ou em outra cidade Paulo fazendo milagre através de um lenço. Você não vai encontrar no Novo Testamento. Isso aconteceu na cidade de Éfeso. O avivamento que o Espírito de Deus ele gera na cidade de Éfeso é uma coisa impressionante. E é a forma que você vai lendo a primeira, a segunda e a terceira viagem de Paulo, a partir do capítulo de número 13 de Atos dos Apóstolos. Você pode observar o cuidado que Deus tem fazer com que Paulo ande por onde ele quer que o evangelho seja pregoado. E a gente lendo a Bíblia Sagrada, as cartas de Paulo, o livro de Atos dos Apóstolos, o livro da história da igreja, a gente pode observar que Paulo verdadeiramente foi alguém que vestiu a camisa do evangelho de uma maneira brilhante. Você pode dar um glória a Deus por isso aí, irmão? E acredite, nós estamos aqui por influência hoje do ministério paulino, viu? Se não for o ministério paulino, talvez nós não estivéssemos aqui essa noite. E há um autor chamado William Barclay, ele é muito conceituado, inclusive o Dr. Hernandes Dias Lopes usa muito ele nos seus comentários. Ele disse que há dois tempos no cristianismo. Há um cristianismo antes de Paulo e há um cristianismo pós-Paulo. E hoje o Rafael, orando no começo do culto, ele falou algo muito interessante. Ele estava citando aí os deuses gregos, os epicureus, e ele disse assim: Senhor, nós não adoramos Paulo, nós não adoramos Paulo. Tem alguns teólogos que ficam com ciúme de Paulo, porque eles acreditam que Paulo quer se fazer mais do que o próprio Cristo, mas eles então não leram a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 1. Ele diz: olha, sejam meus imitadores, porque eu imito Cristo. Amém? Ele entendeu o que é a chamada. E esse Paulo, ele chamou esse Timóteo aqui. A primeira carta de Paulo, há um consenso, há uma luta, há uma briga. Há uma briga entre Gálatas e Tessalonicenses. Diriam-se que Gálatas foi escrito em 50 depois de Cristo e que 1 Tessalonicenses foi escrito em 58 depois de Cristo. Mas alguns outros autores dizem ao contrário, que o primeiro foi Tessalonicenses, que foi escrito em 40 depois de Cristo, e após Gálatas uma data depois. Mas é interessante que nas escritas paulinas, essas cartas aqui, olhe para mim, diga Timóteo, Tito. 1ª e 2ª Timóteo e Tito são cartas pastorais. E todos os autores que trabalham o Novo Testamento, eles vão dizer que esse aqui é o resumo final das escritas de Paulo. Isso é maravilhoso. Por quê, pastor Narciso? É maravilhoso porque Paulo está então no auge da sua maturidade cristã. Tanto que no final da 2ª carta a Timóteo, que é uma carta pastoral, Paulo vai dizer que ele já está sendo entregue como libação. Ele já vai morrer para se encontrar com Jesus. Amém ou não amém? Amém. E o que é mais maravilhoso de tudo isso, a preocupação que Paulo tem nessa primeira epístola, que nós vamos tentar falar um pouquinho aqui rapidamente. E cada ponto que ele vai passando para Timóteo, porque o contexto é o seguinte: havia uns judeus, no capítulo 1 já, chamados judeus da circuncisão. Leia aí capítulo 1, versículo de número 4, por favor. Capítulo 1, versículo de número 4. Amém? Quem encontrou, diga amém. Leia o 3 comigo, por favor. 1:3. Como te roguei quando parti da Macedônia que ficasse para advertires alguns que não ensine outra. Olha só, preste atenção para mim. Já vai começar aqui o clã. E aqui nesse versículo, olhe para mim, crente, você já vai observar o que é que Paulo tem para falar para Timóteo nessa carta. A preocupação de Paulo é: Timóteo, em meio a tanta coisa que tem, judaísmo, culto platônico, estoicismo, gnosticismo, monte de ismo, preserva a sã, ou seja, preserva aquilo que tu aprendeu com a tua mãe, com a tua avó, e aquilo que o meu ministério gerou na tua vida. E ele já começa a dizer para Timóteo no versículo de número 3, olha, não deixe que ninguém ensine outra. Por quê, pastor? Porque no verso 4, leia, a nem se detém a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questão do que edificação que consiste na fé, assim como faço. Aí tem os chamados da circuncisão. Havia um grupo de judeus aqui nessa igreja, que eles eram chamados os da circuncisão. Tipo assim,
estavam até aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não tem problema nenhum, nós aceitamos o cristianismo sem problema nenhum, mas nós continuamos se circuncidando e servindo e seguindo a lei de Moisés. E Paulo estava dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, o foco do ministério cristão que eu recebi de Cristo, que eu passei para ti, não é estar entre debates, ou debatendo quem sabe mais, ou pontos cruciais do judaísmo, ou circuncisão, ou lei. Mas ele vai dizer: Timóteo, o evangelho que eu te deixo, que eu estou passando para ti, é um evangelho que vai se resumir, não em muito debate teológico, mas principalmente em piedade. Porque, irmão, analisando esse texto paulino aqui, irmão Marcos, você está me ouvindo bem, irmão? Isso, veio uma missiva, veio um pensamento na minha cabeça. Tipo assim, eu olho para Charles Finney. Você conhece Charles Finney? Talvez nem conhece, né? O legado do ministério dele no mundo foi 500 mil almas para Jesus. Você olha para Wesley, um monstro. Você olha para Lutero, um monstro de almas. Você olha para Calvino, um outro homem que revolucionou, sim ou não? E hoje os teólogos que querem estar principalmente na internet, falam muito, conversam muito, mas você olha para as obras. Cadê? Porque o que interessa, olha, irmão, a gente sobe. Isso aqui é tão interessante, irmão, que quem está falando aqui para Timóteo é um homem que bate de frente com qualquer um, seja em teologia, seja em qualquer outra questão. Esse é Paulo de Tarso. Se for para defender na frente do imperador, ele defende, na frente de um teólogo, ele defende, na frente de um sinédrio, ele defende. Então ele sabe, mas realmente Paulo, ele é um imitador de Cristo. Por quê? Porque você olha várias vezes Jesus pregando sermões na Palestina, e todas as vezes, os principais, por exemplo, em Mateus tem 5 sermões de Cristo. Quantos sermões? Quantos sermões? E você vai observar na maioria das vezes dos 5 sermões que Cristo pega em Mateus, que Cristo não usa teologia. Cristo adorava falar por parábolas. Por quê, irmão? Porque Cristo não queria que você saísse da sinagoga entendendo teologicamente o que é expiação. Não queria isso. Cristo queria que você saísse da sinagoga vendo, oh glória, porque você estava cego. E Paulo tem essa missiva. E eu olho para teólogos hoje. Fulano escreveu tantos livros, fulano debate calvinismo, fulano fala de tal coisa, fulano domina exegese, fulano fala de hermenêutica. Aí você olha para o ministério dele, quantas almas ele já ganhou para Jesus? Quantos discípulos ele já fez para Cristo? Quantas pessoas ele tem trago ao evangelho? Paulo está falando: Timóteo, tem uns camaradas aí em Éfeso que são metidos a teólogo. Perde tempo com eles não, Timóteo. Oh, glória, me ajuda no glória aí, irmão. Perde tempo com eles não, Timóteo. Que o teu ministério seja focado em piedade. Preste atenção, olha o que Paulo vai dizer, versículo de número 7. Você está com a Bíblia aberta, irmão? Sabe por quê, Timóteo? Versículo 6. Versículo 7. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Tem um rapaz num grupo de teologia que está aí, porque no original, na junção do grego, porque no hebraico, a gramática, nos irmãos, se original fizesse o camarada ser crente, os judeus, eles eram crentes, que ninguém conhece mais o original do que eles. Você está entendendo isso? Deus está usando a boca de Paulo para falar: Timóteo, eu tenho umas admoestações para ti. Capítulo 1, verso 18, vamos acompanhar, por favor. Que diz assim, esse mandamento eu te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa, leia o 19 por favor, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé, e entre eles foram quem? Foram quem? Paulo está preocupado em dizer: Timóteo, o foco da tua missão, meu filho. Sabe o que Paulo viu? Um monte de teólogo, olhe para mim, que dizia conhecer a Bíblia, mas que naufragou na fé. Eu tenho certeza que você conhece um monte de crente que outrora estava no púlpito, ou numa tribuna, ou em algum lugar, falando, dando glória, pregando eloquentemente, e hoje está no mundo. Sim ou não, irmão? Enquanto tem muitos irmãos que nunca pregaram o microfone na mão, estão indo no culto, estão olhando os irmãos naufragarem na fé, mas ele está com o remo dele, está remando. E
E Paulo está dizendo para Timóteo, lê de novo o versículo 18 para você entender. Diz, esse mandamento eu te dou. Paulo não está falando assim para Timóteo, Timóteo, eu vou deixar uma opinião aqui para ti. Olhe para mim, eu vou deixar aqui uma opinião. Se tu querer seguir, tu segue. Paulo está falando, eu te ordeno, eu te mando. É mandamento, Timóteo. E o mandamento para Timóteo foi, verso 18: segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas a boa milícia. Aqui está, conservando a fé e a boa consciência. E o que é rejeitar, pastor? Versículo de número 19: alguns que fizeram naufrágio da fé. Pode o irmão estar do teu lado, falar bem teologia, mas se tu vê que a fé dele está naufragando, sai fora, Timóteo. Sai daí, que a tua fé seja uma fé sólida, com consciência. Preserva ela. Presta atenção para mim. Esse versículo é uma demonstração muito forte. Por quê? Vira aí a página no capítulo 2, lá no final do capítulo 4, por favor, só para a gente ter um entendimento aqui. Capítulo 4, versículo de número 13. Quem encontrou, irmão? Diz assim, ó. Capítulo 4, versículo de número, vamos ler do 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos... Olha aí, ó, Timóteo, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e aonde? Agora olha essa demonstração. No verso 13 ele fala assim: Timóteo, faz campanha, passa o envelope e faz o sal. Verso 13, está escrito aí, ó. Faz campanha, passa o envelope e usa o sal. Está escrito aí, irmão, 4:13? Não, está escrito assim: Timóteo, persiste. Olha essa palavra, persiste em ler, exortar e ensinar. Sabe por que Paulo está falando isso? Paulo está falando, olha, Timóteo, quantas igrejas tem no Apocalipse, irmão? Quantas, irmão? Quantas existem hoje? Por quê? Olhe para mim. Vou mais além, igrejas que foram pastoreadas pelo próprio Paulo, pelo próprio Timóteo, por João, por Policarpo, por Irineu, por Tertuliano, por que não existem mais? Paulo está dizendo, Timóteo, a única maneira da igreja ficar de pé é se tu ler, exortar, ensinar e permanecer não tem outra fórmula. Por quê, pastor? Porque Paulo é judeu. E Paulo sabe que Moisés lá no deserto, quando está quase para morrer, para passar o cajado para Josué, ele chama o povo e fala, reúne todo mundo aí, que o segredo para mim chegar até aqui foi esse livro. Então eu quero repetir a lei para vocês, porque Paulo sabe que lá quando Josué está quase para morrer, no capítulo 24, ele faz a mesma coisa. Ele reúne o povo e diz, reúne todas as famílias aí, que eu vou pegar a Bíblia e vou mostrar para vocês que o único segredo é esse. Porque Paulo sabe que a igreja só se manteve de pé, irmãos. E Timóteo está recebendo agora um legado. Amém ou não amém? A maior alegria para mim, pastor Narciso, de 5 anos de avivamento na palavra, é quando um crente daqui chega comigo e fala assim, pastor, faço o profeta, não me engana mais. Não, ajuda aí, irmão, dá um glória a Jesus aí. E às vezes eu estou com a ovelha assim, está passando esse mercenário na televisão, que usa texto bíblico para roubar os 8, e ele fala assim, traga tanto, o trízimo, não sei o que. E a ovelha está aqui, eu vou dar assim, é pela graça, a cruz é suficiente. O que é isso, pastor? É um legado. Foi isso que Paulo disse a Timóteo. Sabe qual foi o sucesso do meu ministério, Timóteo? Eu fui fiel ao livro. Aleluia, não vou repetir, mas eu fui fiel ao livro. É isso, só que ontem foi muito engraçado. Eu estava comentando, olhe para mim. Estava comentando um status de um pastor amigo meu de WhatsApp que foi pregar num congresso. Pastor de muito tempo conheço ele. E eu comentei lá no status dele assim, fez um comentário. Eu falei assim, amém, era um evento grande, queria pregar. Aí ele mandou assim, varão, tal, tenho visto que Deus tem feito na tua vida, isso assim, assim, tal, assado e tal. Aí eu fiquei alegre, né, irmão? Fiquei feliz. Você gosta de receber elogio?
Amém. Aí no final ele falou assim: me manda esse texto aí para me pregar. Aí eu falei para minha esposa: estava bom demais para ser verdade. Por quê, pastor? Porque Paulo, na primeira carta, Léo, ele vai se preocupar e dizer assim: ó, Timóteo, essa primeira carta que eu vou te escrever é como eu quero que a igreja ande. Olha isso, é como eu quero que a igreja se comporte. E aqui, Timóteo, vai todas as admoestações, como é que o pessoal que senta no ministério deve ter. Amém? Dá para dar um glória a Deus aí, irmão? Não me olha travado não, que eu travo aqui também. Dá glória aí, ajuda o pregador. Isso. Então aqui vai tudo como é que eu quero, Timóteo. Aí ele vai começar o capítulo 2. Olha só como ele começa o 2. Eu queria falar isso aqui já há algum tempo aqui na igreja. Esse capítulo 2. Primeiro leia comigo, vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Admoesto, pois, que antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os... Olhe para mim, por favor, todos, olhe para mim. Paulo está pedindo, é comum em todas as cartas paulinas essa demonstração por oração, sim ou não? Sim ou não? E aqui ele pede que Timóteo, e diz a Timóteo que ele está fazendo oração por quem? Por quem, irmão? Por todos os... Olha o verso 2 agora. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda a piedade e honestidade. Verso 3 para concluir. Porque isso é bom e agradável diante de Deus o nosso... Olha para mim agora aqui. Timóteo, ora por todos, mas em especial pelos reis. Quem governa o país? Não vamos para a monarquia, deixa a democracia aqui. Quem governa o país? O rei. Se o rei estiver bem, governar bem, quem é que fica bem? Quem é que fica bem? Quem é o rei hoje do Brasil? Querendo você ou não, é ele. Se você é crente e você acredita na Bíblia, porque tipo assim, ó, eu não tenho nada contra e não me interessa em falar de política aqui. A sua vida particular é você e Deus, isso não me interessa. Amém? Mas por exemplo, se o PT ganhasse, eu como brasileiro, crente, patriota, queria que o Haddad fizesse um bom governo. Por quê? Porque se o Haddad fizesse um bom governo, quem ia ganhar era o povo. Mas eu odeio o Haddad. Amadurece, querido. Para de estar usando tuas redes sociais como um cristão, como um servo de Deus, para estar colocando coisa contra fulano, contra ciclano, contra presidente, contra governador. Ah, pastor, não aceita, é Paulo que está falando. Ora pelo rei, Timóteo, porque não interessa quem está presidindo. Se eles forem abençoados, a nação brasileira será abençoada. Ao invés de você estar lá no teu WhatsApp, odeio o Haddad, odeio o Bolsonaro, dobra o teu joelho e diz: Deus, guarda a mão do presidente da república. Deus, guarda o passo do presidente da república, para que a nossa nação possa progredir. Ó, irmão, às vezes nós não entendemos, nós só falamos que somos a boca de Deus, o sal da terra, a luz do mundo, mas na prática nós não vivemos isso. Por exemplo, qual é o maior problema do Brasil estar assim? É do PT ou do PMDB? É da igreja. Por quê? Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei. Você está entendendo isso? Irmão, olha a inteligência de Paulo. Paulo, querido, Paulo sabe, olhe para mim. Paulo sabe que há uma hierarquia no céu. Paulo sabe que há uma hierarquia no inferno. Paulo sabe que há uma hierarquia de anjos. E Paulo sabe que há uma hierarquia na terra. Paulo sabe que há uma hierarquia na igreja. E todo o princípio hierárquico que é seguido e respeitado, o povo cresce e é abençoado. Então está aqui, ó. Ele é tão inteligente que ele fala: Timóteo, começa orando por todos. Depois, Timóteo, olha para quem está no governo. Leia o versículo de número 2. Só troca a palavra rei por presidente, ó. Pelos presidentes e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta.
crente, pelo amor de Deus, quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Por quê? Porque isso não agrada pastor Narciso, isso não agrada a Paulo, mas ele diz no verso 3, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Deixa de ser, meu irmão, antipatriota. Tem um professor meu, super inteligente, agora ele virou defensor de político nas redes sociais. Outro dia eu entrei no Facebook dele e falei: professor, pregue, ensine, o senhor é bom no que o senhor faz. E ele disse: é porque a gente tem que lutar contra esse sistema, porque esse sistema, eu falei, se esse homem nem lhe conhece, ele nunca lhe viu, o senhor não vai conseguir fazer verão sozinho como Mandurina. Dobre o seu joelho, ore, apresente essa nação ao Senhor. Amém ou não amém? As mulheres, cadê as mulheres? Vai estreitar para vocês um pouquinho. Amém? Posso falar? Isso, vamos lá então. Capítulo de número 2, versículo de número 9. Olha só, preste atenção para mim, que a admoestação de Paulo é para quem já faz parte do corpo, é para quem já é crente, é para quem já comunga da nossa fé, é para quem já entendeu o Evangelho. Olhe para o seu irmão aí, por favor. Olhe, crente, pergunte para ele: você já entendeu o Evangelho? Se ele não deu glória, ele não entendeu. Pergunte para ele: você já entendeu o Evangelho? Diga assim para ele, diga para ele: essa palavra é para quem já entendeu o Evangelho. Então vamos lá, capítulo de número 2, versículo de número 9. Os deveres das mulheres cristãs. Que do mesmo modo, Timóteo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas. Se eu fosse radical, isolar o contexto do que Paulo está falando aqui, eu poderia dizer que qualquer mulher que está dentro desse templo com um batom, com um brinco na orelha e com maquiagem, não é crente, ou ainda não entendeu o Evangelho. Mas eu não sou menino na fé e não vou medir tua santidade por partes externas, porque tem um contexto. Alguma coisa está acontecendo aqui, que as mulheres estão extravagantes demais entrando na sinagoga, e Paulo é enfático em dizer: mulher de Deus, tem mulher de Deus aqui? Tem mulher de Deus aqui? Que a atenção na tua vida não seja chamada pela roupa que tu veste, pelo adereço que tu veste, mas que a atenção na tua vida seja chamada pela obra que você exerce no mínimo. Amém ou não amém? Amém ou não amém, irmão? Porque as irmãs estão de cabeça baixa? Olhe para mim, irmã. Isso. Olha, o negócio aqui é tão sério, porque Paulo vai falar já que o Evangelho pode ser na tua vida ou poder ou escândalo. Paulo está dizendo assim: Timóteo, se a igreja entendeu que eu preguei para ti, tu pregou para ela, e viver, o Evangelho é poder. Mas se a igreja não entender a demonstração que eu te dei, o Evangelho é escândalo na vida deles. Por exemplo, se uma irmã crente que vem, que canta nesse coral, ou que é mulher de um obreiro daqui dessa casa, vamos pegar o nosso contexto, sair amanhã na rua, vai lá na feira ou numa farmácia com uma leg, com uma calça colada, você acha que o ímpio que está lá na rua, que não conhece Jesus, vai dar testemunho por ela como crente ou como mulher do mundo? Ah, pastor, mas isso é besteira. Não é. Não é besteira, porque se você aceitou o chamado de Deus na tua vida, o chamado de Deus vem junto com grandes responsabilidades. Então o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que eu tenho que me preocupar com a forma que eu ando, com a forma que eu falo, com a forma que eu visto, com a forma que eu me procedo, com a forma que eu vou no shopping, com a forma que eu vou na faculdade. Cadê o glória, irmão? Acabou a glória. É Paulo. E ainda diz mais: não chame atenção pela pulseira, pelo cordão, pelo brinco, chame atenção pelas obras.
Oh, coisa linda quando um ímpio, ou quando um próprio crente abre a boca, olha para uma irmã do ciclo de oração, ou para uma irmã do corpo da igreja, abre a boca e diz assim: ó, ali vai uma mulher de oração, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma mulher que segue os mandamentos, ali vai uma mulher que anda. É bonito, não é, irmão? As irmãs até falam mas ela diz: é para a irmã que está do meu lado. Eu, pastor, largar minha saia. Aí ela vai na frente do espelho, mulher. Ela vai na frente do espelho. Nossa, como eu estou linda. Que saia. Vou respirar para me continuar. Leia de novo, capítulo 2, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Se ataviem em traje honesto. Você já viu? Eu acho que todo mundo já viu isso aqui. A moça coloca uma saia de um palmo, aí ela sai na rua, ou até mesmo ir para a igreja às vezes. Eu quero que elas lhe expliquem por que elas fazem isso. Por que, irmão? Não é mais fácil pegar uma que vai bem aqui? Ela já vai ter que fazer assim, né? Por quê? As mulheres se ataviem em traje. O que é um traje honesto para você? Deixa eu continuar que está muito tenso. Olha só, com pudor, modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas, mas como convém às mulheres de Deus, que fazem profissão de servir a Deus, com bolas. Talvez, moça, você não sabe, mas você é um espelho para a vizinha que mora do lado da tua casa que não é crente. E toda vez que ela vê você saindo como uma serva de Deus prudente para a igreja, lá no fundo do coração dela o Espírito Santo lança uma semente, porque o mundo só oferece podridão e porcaria. E quando ela olha para você que é diferente, ela diz: um dia eu quero me vestir como essa jovem. Por isso Paulo está dizendo: querem fazer parte da igreja? Querem fazer parte do ministério? Quer ser mulher? Tinha um obreiro, acredite se quiser, parece programa de televisão, acredite se quiser. Tinha um obreiro que a mulher dele colocava uma roupa, não é daqui, colocava uma roupa prudente, e ele falava: está muito comprida. Você acredita nisso? Está muito comprida, tire. Pastor, o senhor está falando? Falo. Por quê? Porque minha mulher anda na linha. Porque se a irmã Sandra não anda na linha, o pastor Narciso não pode subir aqui para pregar contra isso. Mas ela anda como mulher de Deus, com modéstia, como serva prudente. E mulher de obreiro tem que ser diferente. Mulher de Deus tem que ser diferente. Jovem crente tem que ser diferente. Amém ou não amém? Vamos lá então. Capítulo de número 3. Capítulo de número 2. Aleluia. Capítulo de número 2. Capítulo de número 3. Versículo de número 1, capítulo de número 3, versículo de número 1. Agora vamos lá para os varões. Amém, irmãos? Essa é uma palavra fiel. Só estou repetindo o texto bíblico. Se alguém deseja o episcopado, a palavra episcopado, episcoper no grego, ministério. Se alguém deseja o ministério, excelente obra, convém, pois, que o bispo, do versículo 1 ao versículo de número 7, é só para pastor e presbítero. Lá vai. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para o didáticos, para o ensinar, não dado ao vinho, não espancador,
não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição e com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, novo convertido, para que se ensoberbecendo, se não caia na condenação do... Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do... Olhe para mim. Por que, pastor, uma lista só de coisa externa que Paulo fala para nós obreiros? Porque Paulo está preocupado com o seguinte, olhe para mim. Eu chegar aqui em cima, pregar, falar bem, ter uma boa oratória, fazer você chorar, você vai falar em línguas, mas quando eu descer, deixa eu pregar toda com a minha vida. Aí ele está falando assim, ó, o evangelho só é poder quando ele está aqui em cima. Porque quando ele desce, o evangelho não é poder na moral dele, no caráter dele, na fala dele, como ele anda, como ele se comporta. Aí eu te pergunto, se o evangelho não for poder na tua vida, quando... Irmão, me responda uma coisa aqui, já estou terminando, olhe para mim. O crente gosta de ler a Bíblia, sim ou não? Sim. O crente gosta de ler Bíblia, irmão? Só alguns. Não é verdade? É verdade, irmão? Tá. O ímpio lê Bíblia? Não. Se o crente não gosta, imagine o ímpio. Não é verdade? Então quem é a Bíblia que o crente lê? Sabe que Paulo diz assim, ó, vós sois carta escrita de... A Bíblia que o ímpio lê é a tua vida. Se a tua vida não tem testemunho para dar para o ímpio, eu te pergunto, quando é que o ímpio vai querer o evangelho? Paulo sabe tanto o que ele está falando. Eu fico olhando para o semblante de vocês, vocês estão murchos. Por quê, pastor? Porque para largar o ego, o eu, a carne, o desejo, para se encaixar nisso aqui. Interessante que no capítulo 4, Paulo vai falar, Timóteo, lê aí, está com a Bíblia aberta aí, aproveita logo. 1 Timóteo 4, versículo de número 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de... Essa doutrina que eu estou pregando para você não é de demônio não, irmão. Essa doutrina que eu estou pregando para você é uma doutrina que tem preservado a igreja de pé na terra. A igreja vive caminhando para ir morar na Nova Jerusalém. Viu? E Paulo está dizendo, olha, quem deseja, presta atenção, você que está sentado aí ó, o culto está acontecendo aqui, você olha para cá para o ministério, e automaticamente quem está sentado aqui é um espelho para você. Quando uma irmã sobe para cantar, um irmão sobe para dar uma palavra, e Deus usa ele com poder e autoridade, automaticamente aí na tua cadeira tu fala assim, meu Deus, eu quero ser igual essa irmã e cantar como ela. Eu quero pregar igual o irmão Marcos, eu quero cantar igual o Rafael, eu quero pregar igual o pastor Narciso, eu quero pregar igual o Joel. Amém ou não amém? Então quem está aqui em cima, a responsabilidade é o quê? É dobrada. Irmão, isso aqui é muito sério. E Paulo diz que o obreiro seja irrepreensível. Tipo assim, o camarada está pregando aqui uma palavra e está exortando e metendo cajado na igreja. A irmã está cutucando a outra, dizendo, mas lá na casa dele ele estava gritando com a mulher dele ontem. É verdade ou não é? Sabe por que a igreja tem declinado esses últimos dias? Por causa desse verso aqui, ó. Versículo de número 2. Lá no final, a última palavra lá, as últimas 3 palavras. Que ele seja apto. Olhe para mim. Olhe para mim, já estou terminando. Fulano de tal vai assumir a igreja. Vai. É engraçado que você lê Atos dos Apóstolos e o meio que a igreja primitiva escolheu para escolher obreiro, qual foi? Qual foi o meio que a igreja escolheu para escolher obreiro? Oração. Sim ou não? Passaram a noite todinha orando para ver quem ia ser diácono. Só que hoje é pelo CPF. É pelo nepotismo.
é pela peixada, é pela amizade. Pastor de campo, escute aí, tem 50 congregações, o filho não tem chamado, divide o campo no meio, dá 25 congregações para o filho, mas o filho não tem chamado, porque ministério não é peixada, é vocação. Aí o que está acontecendo? As igrejas estão morrendo. Fala para mim, sou pregador itinerante, irmão, sei que estou falando. Anda por aí, campo com 90, 50, 60 igrejas. Das 90, 70, 80. Quanto tem ensinamento para dar para as ovelhas? Quanto tem ensinamento para demonstrar o povo? Por quê? Porque Paulo sabe. Você exorta por onde? Você ensina por onde? Você aconselha por onde? Você prega por onde? Não tem como ser pastor se não for apto para ensinar. Outra coisa, olhe para mim. Sai da casa do dirigente, vamos lá. Como é? Tem uma congregação lá no Icuí. É difícil o acesso. Eu tenho carro, tem um carro. Se eu tenho um carro, tem trabalho. Quanto é o salário? 4 salário mínimo por mês. Uma bênção, irmão. Você tem chamado de dirigente. Dá para ver na cifra do seu bolso aí que você tem chamado de dirigente. Aí o camarada sai da casa dele. Olha para mim. 6 da manhã, volta às 6 da tarde, só para tomar um banho para dirigir o culto. O que é que ele vai dar pro rebanho? Aí chega no culto, bora ver o departamento de adolescente, bora ver o jovem, bora ver a senhora, bora ver criança, bora ver o porteiro, bora ver. E o povo vai secando, morrendo, parando, ficando fraco na fé, não sabe discernir o que é a mão na frente, o que é a mão atrás. Porque colocaram um administrador. E Paulo está dizendo, a casa de Deus não é brincadeira. A casa de Deus é o corpo de Cristo. A casa de Deus é terreno universal. A casa de Deus é a família. A casa de Deus é o templo do Senhor. Sabe o que é mais interessante, irmão? Olha, quando fala assim, irmão, olhe para mim, já estou terminando. Olhe para mim, dê mais 5 minutos da sua atenção. Quando o pregador está aqui naquele êxtase, aquela palavra, aí o pregador está aqui, meu Deus e tal, e fala a língua. Sabe o que eu acho mais interessante? Olhe para cá. O pregador está falando em português. Você está me ouvindo em português? Alto e bom som. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí você fica travado, assim. Aí eu começo a falar em língua estranha. Pá, pá, pá. Você não sabe nem o que é. Você, eu creio. Não sabe nem o que é. Por quê? Olha aí quando o pregador está assim empolgado, falando em língua estranha, aí levante a mão que agora vai chegar uma bênção, e Deus vai ter papai. Aí você começa, meu Deus, é para mim essa palavra. Senhor, não orei hoje, mas essa palavra é para mim. Senhor, faz um mês que eu não leio a Bíblia, mas essa palavra é para mim. Meu Deus. Aí Paulo está falando, quem deseja o episcopado, em outras palavras, está pronto para sofrer? Vem para a obra. Olha para o teu irmão aí, pergunta para ele, quer sofrer? Para ver teu irmão caminhar na fé? Quer sofrer para ver crente aprender quem é Jesus? Quer sofrer para ver o evangelho crescer aqui no Nova Esperança? Quer sofrer para ver o poder de Deus se manifestar no meio dessa igreja? Quer sofrer para ver os crentes caminharem? Meu irmão, quem deseja um ministério excelente, não tem melhor coisa para você almejar. Mas a responsabilidade, o problema, olhe para mim, agora você está aqui, você tem que ouvir, eu disse que queria ouvir. O problema é que você já se acostumou a ser crente que entra na igreja para assistir culto e ir embora para sua casa. Você já se acostumou a acabar com 4 vidros de perfume por mês só para vir assistir culto. E a minha Bíblia está dizendo, eu não te chamei para assistir culto, eu te chamei para trabalhar, eu te chamei para serviço cristão, eu te chamei para padecer pelo próximo. Olha aqui para mim. Não adianta olhar de cara feia. Não adianta. Melhor, dá um sorriso que fica mais bonito. Isso. Olhe para mim aqui. Eu fico imaginando assim a questão. Qual é a expectativa que você sai da sua casa? Por exemplo,
Terça-feira, culto de ensino, nosso grande culto de ensino. Domingo, culto da família. Olhe para mim, os 2 cultos principais que tem aqui na casa, que dá mais gente. Aí você está se arrumando lá. Meu Deus, Senhor, é hoje, meu Pai. Esse milagre, Senhor, que eu estou precisando. E, meu Senhor, eu creio que é hoje. Amém. Aí você vem na expectativa da sua casa. Essa é a sua expectativa. Mas agora olha a expectativa de Deus. Não orou? Fala, Jeová. Não leu a Bíblia? Não visita ninguém? Só congrega quando quer? Mentiroso? Está em adultério? Aí sai do culto, chega na casa dele. Poxa, Senhor, mais um culto. Faz diferente terça-feira. Assim, eu vou apresentar uma oração para ti hoje antes de ir para o culto. Vou ler minha Bíblia. Vou me consagrar essa semana, que é dever de crente. Vou me preparar, vou estudar um livro, vou visitar um irmão. E chega aqui no culto, se não for diferente, eu estou pregando mentira aqui. Você quer só a parte boa do evangelho? E a parte de tome a sua cruz e siga-me. Fica para o pastor e para o ministério. O pastor sofre e a gente pega as bênçãos. Ô irmão. E outra coisa, isso aqui que eu estou pregando para você, olhe para mim aqui. Isso aqui que eu estou pregando para você, que é novidade. Você já sabe de cós salteado, sim ou não? Sim ou não? E por que não põe em prática? De pé em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Se tu olhares, Senhor, para dentro de